seja um pouquinho mais proativa, um pouquinho mais dia a dia. Vamos fazer um funcão 3.js. E nesse função 3.js, eu vou colocar a seguinte lógica de negócio. Eu quero pegar o valor de um produto, multiplicar pelo valor da quantidade. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Valor do produto vezes quantidade. Um cálculo simples assim. E se eu quiser calcular uma margem de lucro, eu poderia colocar também, que seria um pouquinho mais interessante, porque senão seria a mesma multiplicação, né? Eu quero calcular a margem de lucro. Margem de lucro. Então vamos pensar como que seria. Eu poderia passar os três argumentos aqui para minha multiplicação, que seria assim uma função mais clássica, ou então poderia pegar e já amarrar um valor default. Então a gente pode pensar como que eu vou fazer essa função. Eu vou colocar o seguinte, ó, calcular, essa aqui vai ser uma function, calcular lucro. Esse calcular lucro, ele vai precisar de passar um valor do produto, posso até escrever tudo certinho, ó, produto, vírgula. Além do valor do produto, eu preciso de passar a quantidade, que eu vou passar um QTD. Eu também preciso de passar qual que é a margem de lucro que eu preciso receber. Escrever essa margem. Qual que é a margem de lucro que eu quero receber? Aí sim eu vou iniciar a nossa função aqui. Então acontece o seguinte, qual que é o valor do produto? Aí eu tenho que definir um valor do produto. Eu poderia deixar um valor default para a gente não precisar de ficar passando. Então eu vou assim, ó, se ninguém passar nada, se ninguém digitar nada, o valor produto do nosso produto default vai ser 10. E qual que vai ser a quantidade? Se ninguém passar nada, o valor default vai ser 1. Ou seja, se não passa nada, minha função não vai ter erro. E qual que vai ser a margem de lucro? A margem de lucro, se ninguém passar nada, o valor vai ser de 0,30. Eu podia ser 0,30. Isso aqui seria mais simples para a gente não ter que pegar e converter e dividir por 100. Então, no caso de a gente preocupar com conversão de número, eu já poderia passar assim detalhado. Aqui eu já estou passando em percentual, então vai multiplicar por 0,30. Se eu quiser uma margem de produto aqui, margem de lucro de 10, eu poderia passar 0,10. Se eu quero uma margem de lucro de 70%, eu poderia passar simplesmente 0,70. E agora que eu posso cair para cima do meu cálculo. Uma vez que eu cheguei aqui na minha função, agora eu vou montar o corpo do cálculo. Então eu vou fazer o seguinte, fazer assim, ó, um var cálculo, poderia ser cálculo mesmo, e aqui eu posso receber um valor de produto. Eu quero pegar o produto e multiplicar quantidade, então eu posso assim, quantidade, QTD, e eu vou pegar e vou multiplicar esse valor aqui pela minha margem. Então, posso pegar sempre esse valor aqui e calcular primeiro, então vou colocar um parênteses para ele ter precedência. E agora aqui eu vou multiplicar o valor desse resultado por margem. Eu poderia escrever percentual para ficar mais simples. Então, o que vocês acharem mais interessante, vocês podem colocar aqui. No lugar de ser margem, poderia ser percentual. Fazendo isso aqui, eu teria o valor do resultado aqui em cima do cálculo. Então, vou vir aqui e vou passar um console.log com cálculo. Esse cálculo lá, esse cálculo aqui. Ó. Então, aqui eu teria o valor do cálculo. Então, vamos calcular o seguinte. Se eu tenho um produto de R$10, se eu colocar 70%, eu teria que ter 10,70. Então, vou clicar aqui. Vocês podem ver o que está mostrando aqui. Deixa eu ver. Deixa eu limpar o terminal. Você pode ver que não está mostrando nada, porque eu não chamei a função. Agora eu vou chamar a função. Vou chamar a função, chamar calcular lucro. E eu não vou passar nada primeiro para a gente ver o resultado. Vou limpar o terminal. Vou marcar aqui, está mostrando 7, tá vendo? O valor do retorno, ou seja, o meu lucro vai ser de R$7 em cima de 10. Só que se eu quisesse colocar um texto para ficar bonitinho, poderia vir aqui, ó, e passar o texto total de lucro. E nesse total de lucro aqui, eu posso passar vírgula e vai me passar o lucro aqui. Eu poderia passar também aqui um console.log para mim pegar e falar, para me deixar claro aqui quais são os valores recebidos. Valores recebidos. Nesses valores recebidos, eu posso pegar e concatenar aqui com o valor recebido. Qual que é o valor que eu recebi? Então, eu recebi esse valor aqui, esse valor aqui e esse valor aqui. São 3 valores. Eu poderia colocar sempre concatenando, não sei se seria a melhor forma. Eu poderia usar um template string aqui também, já que nós já vimos sobre template string. E o mais adequado talvez seria usar o template string. Eu acho que fica um pouco mais simples. Então, eu vou usar esse template string, passando aqui o cifrão mais as chaves. E aqui dentro eu espero as variáveis. Então, eu coloco aqui o valor do produto. Então, seria interessante se eu escrevesse o seguinte, ó, valor do produto. Dessa forma aqui. Depois do valor do produto, o que eu vou precisar aqui vai ser da quantidade. Então, posso colocar aqui um sinalzinho de menos, ou poderia ser uma barra. Alguma coisa que eu pudesse separar, ou poderia ser também uma vírgula.
vírgula, e eu vou colocar assim, QTD, que é a quantidade, e essa quantidade ele vai esperar que eu passe no meu QTD aqui, dessa forma. Depois disso, colocar uma vírgula, e eu vou colocar qual que é a margem, colocar assim, margem. E essa margem de lucro, colocar aqui assim, ó, e colocar aqui a margem. Então, eu posso colocar aqui um sinal de 2 pontos, só para a gente ver que um está recebendo um valor de outro. Aqui também já tinha 2 pontos, tá certo. Aqui também tá certo. E aqui tem o valores recebidos. Então, se eu fechar aqui, ó, e clicar de novo em executar, vocês vão ver que tá muito mais interessante. Ó, valores recebidos, valor do produto. Recebi um valor de 10, quantidade do produto, recebi uma quantidade de 5, qual que é a margem? A minha margem é de 0,7. E qual que é o lucro? O lucro real está sendo R$7. Eu poderia também colocar aqui, ó, depois desse cálculo aqui, poderia colocar assim, vírgula... Não, vírgula 00 não, vamos deixar desse jeito mesmo. Vamos só agora passar os valores aqui para ficar interessante. Agora vamos testar passando o valor. Vamos supor que eu tenho um produto aqui no valor de R$130, vou passar vírgula, vou passar a quantidade de um produto só, passar a vírgula de novo, vou colocar que eu quero a margem de 0,30. E vamos ver como é que vai ficar a saída. Quando eu coloco 0,30, poderia colocar também 0,30, tanto faz, vai dar do mesmo jeito. Quando eu clicar aqui no play, vocês vão ver que vai estar mostrando qual que é a margem de lucro. Ó. Se eu colocasse que esse valor aqui não é... seriam R$100, vamos supor que eu tenho R$100, é mais fácil calcular. Vocês podem ver que eu tenho aqui os valores recebidos, que é R$100, a quantidade vocês podem ver que é 1, e a margem, vocês podem ver que eu coloquei uma margem de 30%. E vocês vão ver que eu tive um lucro de R$30 sobre esse produto. E se eu quisesse colocar aqui um valor bem grande, eu quero colocar uma margem de lucro assim absurda, que o mercado gosta de colocar margem absurda em qualquer coisa, então vamos colocar que eu quero um lucro aqui de 200%. Se eu quiser colocar um lucro de 200%, simplesmente vou colocar um 2 aqui na saída. Vou limpar o terminal para vocês verem como que seria. Então, se eu comprei um produto de 100, vocês podem ver que agora eu estou recebendo um lucro de 200. O que é o lucro de 200? É o valor da mercadoria menos o lucro. Ou seja, se o valor da mercadoria foi R$100, eu teria que vender ela por R$300 para ter um lucro de R$200. É justamente o que nosso programa está nos trazendo aqui de resultado. Ficou muito show, então, né? Então, com esse resultado aqui, daria para fazer vários tipos de cálculo, várias formas de cálculo diferentes utilizando JavaScript. E o nosso próximo passo vai ser criar uma interface legal, amigável, utilizando HTML, CSS, que vai ficar com o próximo vídeo, onde nós vamos passar esses parâmetros da nossa função que nós criamos. Isso é uma forma assim bem inteligente de fazer esses exercícios, visto que esse dia a dia aqui seria uma coisa muito simples para um programador.